Fala aí pessoal, espero que esteja tudo em ordem e bem-vindos a mais um vídeo meu nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é basicamente uma continuação, na verdade um acrescentado. Eu vou trazer uma matéria aqui que corrobora o que eu falei naquele vídeo que eu trato sobre combustíveis sintéticos, em que eu disse que utilizar o hidrogênio era mais negócio do que você produzir a gasolina de maneira sintética por conta do consumo de energia. Então eu vou trazer uma matéria aqui e ler com vocês para corroborar essa minha ideia. E o segundo assunto, comentar um pouco sobre essa PEC Kamikaze. Na verdade existem vários nomes para ela, que é PEC das bondades, PEC de várias coisas, mas o pessoal está chamando de PEC Kamikaze, que foi aprovado pelo Congresso Nacional esses dias. Então eu vou trazer aqui meu ponto de vista e vou dar aí a minha opinião sobre isso daí, mas isso vai acontecer logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios, e nesse canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. E também vou dar um bem-vindo especial para todos os novos inscritos desse canal, que se inscreveram do último vídeo para cá. E assim, um bem-vindo muito especial, porque você se inscrevendo nesse canal, você me ajuda muito, muito mesmo a divulgar as mensagens que esse canal se propõe a trazer, que é justamente ajudar as pessoas relacionado a divulgar mais o conhecimento econômico, científico, administrativo, para que as pessoas possam abrir a cabeça e compreender melhor esses assuntos, tá bom? Então você que está aí assistindo, me ajude também, clique aqui embaixo no botão e se inscreva no canal. Curta, compartilhe também, porque isso ajuda muito o canal. Comente os vídeos aqui embaixo, porque isso ajuda muito, muito mesmo o canal, tá certo? Então eu já agradeço desde já, beleza? Então, dado o recado, agora bora pro vídeo. Bom, conforme eu falei para vocês, então hoje a gente vai tratar sobre dois assuntos aqui no canal. Bom, o primeiro assunto que eu vou trazer é basicamente aí uma continuidade do vídeo que eu fiz sobre a questão de combustíveis sintéticos, em que eu trazia uma matéria de umas empresas que estavam começando a produzir gasolina de maneira sintética. Então eles pegavam esses elementos, ao invés de pegar combustíveis fósseis, eles pegavam esses elementos de outros elementos existentes, por exemplo, o hidrogênio e o carbono. O hidrogênio no caso da água e o carbono aí de umas outras fontes, principalmente fontes advindas de queima. E aí você separava esses componentes e misturava esses componentes para gerar a gasolina, que conforme eu falei naquele vídeo é um hidrocarboneto. Se você tiver qualquer dúvida, assiste o vídeo lá, que vai ser bem mais interessante, que você vai ver isso no detalhe, tá certo? Mas nesse vídeo também eu trouxe a ideia de que o seguinte, esse processo, do meu ponto de vista, é um processo muito dispendioso do ponto de vista de consumo energético. Seria muito mais negócio você gerar o hidrogênio a partir da água e já utilizar o hidrogênio como combustível. E exatamente sobre isso eu vou trazer aqui. Eu vou compartilhar minha tela daqui a pouquinho. Pronto, a minha tela deve estar aparecendo aí para vocês. Essa daí é uma matéria do Focus.jor aqui, em que diz o seguinte: exclusivo, chinesa. Aí o nome dessa empresa aqui eu não sei dizer, não sei se é Iger ou não sei se é Higer, depende como você pronuncia esse H. Quer produzir ônibus e caminhões movidos a hidrogênio verde no Ceará. Então é uma empresa uma empresa chinesa, fabricante de ônibus e caminhões, que manifestou esse interesse de estar começando a produzir ônibus movido a hidrogênio verde. Lembrando que eu também tenho um vídeo no canal explicando a diferença e como que se produz hidrogênio verde. Também eu vou deixar linkado em um dos cards, e aí você clica lá e assiste, que é bem legal, que é um processo bem detalhado e bem interessante. Mas assim, vamos partir
você pode, se você não sabe o que é hidrogênio verde, você pode esquecer o verde e foca no hidrogênio, tá certo? Então vamos lá. O que pode parecer uma coisa distante, eis um indicativo que não. Na China, a empresa possui 400 ônibus operando com esse tipo de matriz energética, além de 200 caminhões. Foi exatamente o que eu disse no outro vídeo, dizendo o seguinte: o hidrogênio é uma excelente combustível para gerar movimento, no caso aqui, né? Então o hidrogênio é altamente explosivo e você consegue, assim, desde que a questão do perigo de se lidar com o hidrogênio seja tratado adequadamente, você faça algo que seja resistente a essa explosão, você consegue utilizar o hidrogênio como fonte. Eu lembro que no vídeo que eu citei, eu falei que a Toyota já estava pensando em produzir carros assim, inclusive ela estava investindo muito, carro de passeio. Mas aqui a gente tem essa empresa que já produz, não carro de passeio, mas produz veículos, né, de grande porte, que são ônibus e caminhões. Ó. Preste a assinar um memorando de entendimento para a implantação de uma fábrica de ônibus no Ceará. A chinesa Higger possui planos mais ambiciosos para o estado. Além dos veículos movidos à eletricidade, a companhia quer despontar na produção de ônibus e caminhões movidos a hidrogênio verde. Porque basicamente é o seguinte, isso parece ser uma coisa muito diferente uma coisa da outra, mas deixa eu só colocar aqui, ó. Mas na verdade não é. Geralmente as tecnologias que eu vi de motor movido a hidrogênio, eles partem do princípio do seguinte: ele tem como se fosse um gerador movido a hidrogênio, esse gerador transforma o hidrogênio em energia elétrica e move o motor elétrico do carro. Então o que faz o carro se movimentar, no final das contas, é energia elétrica. Então, se eles já fabricam carros elétricos, então eles já dominam a questão dos motores elétricos. Basta você colocar um gerador a hidrogênio. Então parece que realmente assim que é uma grande novidade, mas para quem entende a tecnologia sabe que não é uma distância tão grande assim, a não ser o gerador e hidrogênio. Mas você vê, por que eu trouxe essa matéria? Não é nem assim para focar, porque essa matéria diz respeito mais ao estado do Ceará, só que é o seguinte, é para mostrar para vocês que isso é uma tecnologia, conforme eu disse, que é uma tecnologia que é possível de se aplicar agora. Você não precisa grandes desenvolvimentos e você já consegue, ao invés de você, para gerar gasolina, gerar hidrogênio e ainda correr um outro processo para gerar carbono e depois um terceiro processo para unir tudo para transformar isso em combustível, gera o hidrogênio e do hidrogênio você já usa nos carros. Então eu quis trazer isso daqui para mostrar para vocês que isso é plenamente possível e já tem empresas que trabalham com isso. Então, quer dizer, isso comprova o que eu disse. Eu acho muito difícil essa questão de combustíveis sintéticos se desenvolver, a não ser que a tecnologia mude muito e transforme isso em viável economicamente, mas parece que o caminho mesmo, se é para gerar hidrogênio, use o hidrogênio como energia, tá certo? Então eu quis trazer isso daí para poder mostrar. Bom, e aí vamos então para o nosso segundo assunto, que é referente a essa PEC chamada de PEC Kamikaze. Eu também vou colocar aqui mais uma matéria para vocês verem, e aí a gente fala em cima dessa matéria. Bom, eu não vou falar exatamente sobre este assunto em si, mas eu trouxe essa matéria só para ter como base, tá bom? Isso daqui é uma matéria que foi publicado no blog do Jamildo, né? Foi publicado no UOL, e que diz o seguinte: Partido Novo protocola ação no STF pedindo revogação da PEC Kamikaze. Bom, na verdade é o seguinte, essa tal PEC Kamikaze depende de quem chama. Quem geralmente está assim, se posicionando contra o governo, geralmente colocou o nome de PEC Kamikaze. Quem se posiciona a favor do governo está chamando isso aqui embaixo, até está escrito assim, ó, PEC das bondades, e também conhecida como PEC dos benefícios. E o que eu queria trazer aqui nesse negócio? Então, isso daqui
o Partido Novo ele protocolou na segunda-feira, então foi hoje, eu estou gravando esse vídeo na segunda, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Bom, para quem não sabe, a ação direta de inconstitucionalidade é quando você vai tomar uma ação, cria-se uma lei, e essa lei, ao ponto de vista de quem propõe a ação, é ilegal. Então você pega, ela contraria a Constituição. Então você entra com pedido no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal ele cria uma ADIM, que é um nome que é dado para isso, e julga. Quem vai definir se é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. O que eu acho disso? Primeira coisa, existe um problema aí, porque você chamar a PEC inconstitucional, a PEC é uma emenda da Constituição. Então, portanto, mesmo que o assunto que ela trate seja inconstitucional do ponto de vista legal no momento, uma vez que ela é aprovada, ela tornou aquilo que era inconstitucional constitucional. Então, eu não sei o que o Supremo vai julgar nisso daí, porque a gente nunca sabe, mas eu digo que tem grandes chances desse negócio ser reprovado lá e continuar do jeito que está. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque eu vejo muita gente comentando sobre isso do ponto de vista, dando sempre esse enfoque político. Então, dizendo que é inconstitucional. Bom, mas é uma emenda constitucional, então, portanto, a tornará provavelmente constitucional. Então, o grande ponto que eu vejo nisso é o seguinte, é meio que uma armadilha, porque essa proposta de emenda constitucional, ela tem seus méritos, certo? E o mérito dela é porque a gente vive num país pobre que acabou de sair de uma recessão, acabou de sair não, modo de dizer, né? Está passando por uma recessão muito difícil, acabou de sair de um processo pandêmico, assim como o mundo todo, muito complicado. Então, ela tem razão social de ser. Então, existe realmente essa necessidade de uma ajuda para as pessoas menos favorecidas. Então, esse é o mérito social que eu enxergo nessa proposta de emenda constitucional. Porém, o que muitos questionam é assim, mas não podia ter sido feito antes, porque próxima da eleição. Eu não pretendo fazer análise política disso daqui, mas é um questionamento válido. Por que agora? Por que não antes? Mas, independente disso, o ponto que eu quero trazer aqui é o ponto econômico. Por quê? Independente, como eu já fiz a ressalva, independente de ser algo que realmente tem a razão de ser social, ela vai causar um problema grande. Porque, deixa eu até conferir aqui, peraí, deixa eu colocar aí para vocês verem. Mas o que acontece? Promulgada no dia 14 de julho, a medida instituiu o estado de emergência até 31 de dezembro para liberar em pleno ano eleitoral 41 bilhões. Era esse o valor que eu queria. Mas você vê, no caso do jornalista aqui, ele deu um enfoque mais político para o negócio, né? Mas beleza, então não é exatamente isso que eu quero falar, mas eu queria saber o valor. Porque é o seguinte, 41 bilhões vão ser liberados. Da onde que vai vir esse dinheiro? Provavelmente o governo vai imprimir mais dinheiro. Qual que é o problema com isso? O problema é que impressão de dinheiro, e a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso, ele vai gerar um negócio chamado de inflação, certo? A inflação é algo muito grave, é um efeito muito grave de medidas desse tipo. E qual que é o problema disso? Eu não estou dizendo que o governo deveria fazer, eu acho que deveria fazer, mas os recursos deveriam ser tirados de outras coisas, porque teve aí essa aprovação, se eu não me engano, da lei orçamentária, em que considerou lá um aumento gigantesco para fundo eleitoral, por exemplo, podia ter tirado daí. Tinha algumas propostas rodando lá no Senado de diminuir salários de deputados ou diminuir aposentadorias de deputados lá, e você conseguiria ajustar as contas públicas, ou seja, você conseguiria criar um espaço fiscal
nas contas públicas para socorrer a população. Eu acho que esse caminho era o caminho muito mais acertado do que o caminho que está sendo feito agora. Por quê? O caminho que está sendo feito agora, o problema dele vai ser a geração de inflação. E gerando inflação, o governo está dando dinheiro com uma mão e a inflação está tomando com duas, que é o que vai acontecer. Provavelmente o ano que vem, se nenhuma outra medida for tomada de contenção de inflação, a inflação deve subir muito e aí todo o esforço dado para conseguir dar essa ajuda temporária, ele se perderá na inflação, porque o poder de compra vai despencar, e com o poder de compra despencando, a capacidade das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, vão ser extremamente afetadas. E aqui é um ponto. O que eu estou falando é do cenário econômico, e do cenário econômico quem tem poupança, ou seja, quem tem dinheiro guardado, o cenário de inflação alta é ótimo. O cara vai colocar lá em renda fixa e vai ganhar muito dinheiro. Mas o problema é quem não tem, que é justamente o público que esses tipos de benefícios procuram atender. Quem não tem vai sofrer muito mais. Então, eu quis trazer esse assunto para trazer essa reflexão. E outra, eu vejo o pessoal falando muito de política fiscal tal, porque essa PEC é descuidado do ponto de vista fiscal. Só para dar uma explicação rápida, política, quando a gente fala de política fiscal do governo, o que é isso? A política fiscal do governo são as medidas que buscam equilibrar as receitas, que é obtida através de impostos, de taxas, de contribuição, ou seja, de tributos que são pagos, são recebidos pelo governo, e as despesas que o governo faz, porque o governo em si ele não gera riqueza, ele toma a riqueza de um lado através de tributos e distribui do outro através de programas sociais, e seja lá o que for, de serviços que o governo presta, e quanto menos perda tiver no processo, mais eficiente é o governo do ponto de vista fiscal. Mas aí, essa é a preocupação. Então, eu quis trazer essa coisa, por quê? Porque fica essa divisão. Quem defende o governo vai falar, isso é bom porque ele está olhando os pobres. Quem é contra vai dizer, isso é ruim por causa... Mas, de novo, você vê como as coisas não são tão fáceis de se analisar. Porque isso tem lado bom, tem lado ruim. O lado bom é a questão social, e isso é inegável, porque precisa, entendeu? Agora, o lado ruim é que vai trazer um efeito econômico. Aí pode dizer, tem gente que pode dizer, mas a economia, beleza. Só que a economia afeta todo mundo e vai afetar muito mais gravemente quem é mais pobre. Então, quer dizer, esse tipo de coisa que tem que ter em mente. O objetivo desse canal aqui é justamente ampliar a discussão, abrir os olhos e abrir a cabeça para que a gente consiga enxergar as coisas não por bandeira, e sim por o que elas realmente são do ponto de vista mais técnico. Então foi por isso que eu quis trazer essa reflexão. Bom, acho que o vídeo já tá bom, já tá indo muito longo, eu quis fazer mais esse comentário. Lembrando de uma coisa, na sexta-feira agora, eu vou ter uma entrevista no canal, uma live com uma pessoa muito legal, um amigo meu, que é gerente comercial há muito tempo, ele tem muita experiência. A gente vai falar de negócios B2B, você não sabe o que é, eu tenho um vídeo no canal que explica, mas na sexta-feira agora a live a gente vai falar sobre isso. Então, departamento comercial, e a gente vai discutir muito sobre isso. Se você quer saber como que eu faço para trabalhar nesse novo mundo com essa questão comercial, qual a importância de um departamento comercial, se você é da área, inclusive, que você quer se aprimorar mais, eu acho que vai ser uma entrevista muito legal. Então se inscreva no canal para que você não perca, ative também o sininho, as notificações, para que vocês não percam nada do que for postado aqui. E daqui a pouco deve estar aparecendo aí para vocês, aí amanhã, depois de amanhã, vai estar aparecendo aí para vocês. Reservem lá o horário também, que vai ser muito legal, tá bom? Então eu vejo vocês aí num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!